A grande pergunta é: o que você deve fazer para escutar a voz de Deus? Como é o som da voz de Deus? Então é o seguinte, se Deus tem voz, será que eu consigo escutar a voz de Deus com os meus ouvidos normais? Aposto que essa já foi ou é alguma das suas perguntas que você anda se fazendo ou talvez já se fez algum dia. Porque a gente escuta por aí alguns testemunhos de pastores e pessoas às vezes pregando, falando que Deus pediu para falar alguma coisa, ou Deus falou ao meu ouvido algo que era para me passar para a igreja. Com certeza você aí do outro lado já ouviu isso pelo menos uma vez na sua vida. E a pergunta que fica na nossa cabeça é que como ele consegue escutar a voz de Deus e eu não? E é sobre isso que nós iremos falar hoje no nosso terceiro episódio do Novos na Fé. Como escutar a voz de Deus. Um exemplo grande na Bíblia é Samuel. Ele foi um dos que escutaram a voz de Deus audivelmente. Quando nós paramos para ler, nós vemos que Deus ele chama Samuel uma vez enquanto Samuel estava dormindo. Samuel se levanta, vai até o profeta Eli, achando que tinha sido o profeta que tinha chamado ele. E ele vendo que não era, ele volta a dormir e nessa ele escuta de novo a voz de Deus chamando ele audivelmente. Então já trazendo uma resposta para uma das nossas perguntas, sim, é possível sim a gente conseguir ouvir a voz de Deus com os nossos ouvidos audivelmente, mas infelizmente ou felizmente também isso é para poucos. Mas eu, Alan, em particular, eu oro muito, cara, eu oro muito para que Deus faça, para que Deus converse comigo como conversou com Samuel, assim, audivelmente, onde eu consigo escutar realmente a voz de Deus com os meus ouvidos normais. Mas então quer dizer que acabou. Então já que somente alguns conseguem escutar a voz de Deus audivelmente, quer dizer que então eu vou terminar o resto da minha caminhada cristã inteira sem ouvir a Deus? E quem te diz isso? Porque, cara, Deus ele não é exclusivista, porque quando Jesus morreu na cruz, ele deu livre acesso para que qualquer um se achegasse a Deus. A partir daquele momento, mesmo Deus que falava somente aos sacerdotes, ele começou a falar com todos. Então, a partir daquele momento, vamos falar assim, parafraseando, ele estava dizendo para a humanidade que qualquer um tem acesso a mim, é somente você vir. Então, vale te lembrar que o mesmo Deus que fala audivelmente aos ouvidos de um pastor, ele também pode falar ao seu. E o mesmo Deus que fala audivelmente ao ouvido dele, pode falar de outras maneiras, ministrar de outras maneiras ao seu coração. E é nesse ponto que eu gostaria de entrar, as formas que Deus usa para falar com a gente hoje. Então vamos falar sobre isso agora. Então beleza, até neste momento aqui no nosso papo, você já deve compreender o que é possível sim ouvir a Deus e que para melhorar isso é possível sim você escutar a voz de Deus de diversas maneiras. Pegando isso aqui como base, eu gostaria já de entrar na primeira forma da gente conseguir escutar a voz de Deus, que é através da leitura de quem? Da Bíblia. Mas Alan, você vai escutar a voz de Deus lendo? Exatamente isso aí. Vamos lá, eu vou pedir para você abra comigo, ou vou até colocar aqui, não precisa abrir não, mas vamos ler uma passagem na Bíblia que se encontra lá em 2 Timóteo 3, do versículo 14 ao versículo 17, que diz o seguinte: Tu, porém, permanece nas coisas que aprendestes e de que fostes assegurado, sabendo de que as tens aprendido, e que desde criança sabes as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, e pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para a repreensão, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui acabamos de ver que a escritura, a Bíblia, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos instrui. Então isso aqui me mostra que a leitura da Bíblia ela é indispensável. E isso aqui eu tenho falado desde o nosso primeiro episódio dessa série. Não sei se vocês lembram, não sei se vocês viram, vou deixar até o card aqui para caso você não viu, a playlist está aqui, ou aqui, não sei. Ao lermos a Bíblia, nós iremos nos deparar com o coração de Deus, com as vontades mais íntimas de Deus com relação à humanidade. Às vezes você fica aí querendo ouvir a Deus, clamando por uma resposta da parte de Deus, mas aparentemente Deus não está te respondendo, porque você não está escutando Deus. Na sua perspectiva, na sua visão, parece que Deus está em silêncio. E às vezes chega até um ponto onde você se frustra, porque você não está escutando Deus. Você está apresentando algo a Deus durante tempos e não escuta nada. Mas eu venho te dizer que na realidade você pode estar procurando simplesmente no lugar errado. Às vezes ao abrir e meditar na sua Bíblia, você tem aquela resposta que você tanto procura em Deus. Deus ele pode ministrar ao teu coração, ele pode trazer a resposta das suas perguntas através de uma meditação sua na palavra. Ele pode, como irá usar a palavra para ministrar ao teu coração. Então vale lembrar que a Bíblia ela é o próprio coração de Deus aberto, ministrando em nossos corações, em nossas vidas. Então vou até pedir pro editor colocar aqui assim, ó. É indispensável a leitura da Bíblia, porque ela é o próprio Deus falando em nossas vidas. Ela é a própria vontade de Deus para conosco, simplesmente escrita. E essa é a primeira maneira de se escutar Deus, lendo as escrituras. Segundo ponto, nós iremos entrar em um campo mais complicado, mais complexo, e
que assim, em pontos é até relacionado com o primeiro ponto aqui que a gente acabou de falar, que é simplesmente ter uma intimidade com Deus. Alguns pastores defendem e ressaltam que escutar a Deus é como um sentimento que brota em nosso coração, mas que ao mesmo tempo não é algo que a gente faria. Existe uma pregação do Luciano Subirá, que se eu achar eu vou deixar aqui, que eu assisti há muito tempo atrás, que ele fala exatamente sobre isso, aonde, em resumo, em alguns momentos da nossa vida a gente começa a fazer algumas perguntas a Deus, e através dessas perguntas a gente começa a ter algumas respostas, a gente começa a ter algumas impressões. Mas como assim? Vamos criar um cenário aqui. Você às vezes quer ir em algum lugar e você não sabe se aquele lugar é bom pra você, então você começa a perguntar pra Deus: Deus, eu devo ir? E no seu interior começa a criar um sentimento de eu não devo ir, porque se eu for, aquele lugar não vai glorificar a Deus, entendeu? Esse sentimento, algumas pessoas pegam e ligam esse sentimento a escutar a voz de Deus. Eu disse pra você ali atrás que é meio complexo isso, por quê? Simplesmente porque você ainda está no começo da sua caminhada, porque pra você conseguir discernir se é Deus ou não falando, se é Deus ou não colocando esse sentimento em seu coração, pede um pouco de maturidade, um pouco de intimidade com Deus. Mas um modo para se confirmar aquilo que você está sentindo, se é realmente vindo de Deus ou não, é você de novo indo para a Bíblia. Por isso que eu falei que esse ponto aqui poderia estar ligado sim com o primeiro ponto, porque se Deus falou aqui, ele não é um Deus que volta atrás, certo? Então, se aquilo que está nascendo em seus sentimentos, aquilo que está nascendo em seu coração vai contra o que está escrito na palavra, provavelmente é um sentimento seu e não algo criado no coração de Deus. Então vale lembrar aqui que Deus nunca irá falar algo ao seu coração que não se comprove na Bíblia. Tudo que ele falar, tudo que ele ministrar, tudo que ele falar através de pessoas, tudo que ele falar ao seu coração, tudo que ele falar audivelmente ao seu ouvido, vai se concretizar aqui, se realmente for Deus falando. Então, a base de tudo, eu sempre falo, a base de tudo em nossa vida como cristão tem que ser a Bíblia, porque aqui está o coração de Deus. Então, preste atenção nisso aí, é uma dica que eu te dou. Tudo aquilo que você pediu para Deus ou está pedindo para Deus e através disso criou um sentimento no seu coração, um sentimento que às vezes você pode estar achando que é Deus, venha para a Bíblia. Aqui ele, se for realmente Deus, se não for uma vontade sua, se for realmente Deus, irá se concretizar. E em último ponto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as profecias. Na real, queria falar, mas também não queria ao mesmo tempo. Mas porque eu gostaria de não falar sobre. Na real, não vou falar também muito, né? Vale lembrar aqui que eu não vou entrar a fundo nisso aqui. E por quê? Porque a visão que eu tenho sobre profecia, ela é baseada nos fundamentos da minha igreja. Então, assim, talvez na sua seja diferente da minha, o que vocês levam como base sobre requisitos de profecia seja diferente. Então, assim, eu vou falar bem superficialmente mesmo, para não ferir aquilo que a sua igreja leva como profecia, entendeu? Então, o que eu recomendo você fazer com relação à profecia? Aí, sentar e conversar com o seu pastor. É a melhor opção que você vai ter com relação a isso. E aqui também entra, a única coisa que eu posso falar para vocês é que aqui também entra aquele lance que eu falei sobre tudo o que for dito, tudo que se dizer profecia tem que se concretizar na Bíblia, tem que se concluir na Bíblia. Então, analise toda profecia que for receber de alguém, analise ela, leve aquela profecia para a Bíblia. Em resumo aqui é todos os 3 tópicos. Vá para a Bíblia, medite na Bíblia. Seja se você recebeu uma profecia, seja se você sentiu algo que o Espírito Santo colocou no seu coração, vai para a Bíblia. A melhor forma de conhecermos o coração, entendermos o coração de Deus. Então, assim, em resumo, e para concluirmos aqui o nosso vídeo, você consegue perceber que tudo em quesito de ouvir a voz de Deus está relacionado com a Bíblia? Eu tenho comigo, isso aí já é algo meu, que acima de ouvir a voz de Deus audivelmente, através de profecias, através de sonhos, através de sentir o Espírito Santo ministrando em nossos corações, é a leitura da Bíblia, é conhecer a Deus através das suas escrituras. E é simples, só basta você tirar um tempo do seu dia e se dedicar na leitura, se debruçar em cima da palavra, meditar naquilo que está escrito ali e deixar que através dela Deus comece a trazer a resolução daquilo que você está procurando nele. Então, galera, esse foi o vídeo dessa semana, eu espero que você tenha gostado. Semana que vem eu vou tentar trazer mais um, eu não sei se é outro episódio do Novos na Fé, mas teremos vídeo. Até o momento teremos vídeo. Então deixa seu like aí, deixa seu gostei. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tipo de assunto. Vamos aprender um com os outros. Deixa aqui no comentário a sua opinião sobre esse assunto. Então até a próxima semana, galera, se Deus quiser. E valeu.